é o que eu falei, é o que a gente estava comentando aqui, que a gente precisa mostrar muito mais dessa experiência através de internet, através de TikTok, estando mais no mercado online, porque só isso já não basta, né? Tem histórias que não começam com uma decisão. Começam com um legado. A convidada de hoje praticamente nasceu dentro de uma empresa que carrega tradição, propósito e história desde 1967. Neta do fundador, ela cresceu vivendo de perto cada detalhe dessa jornada. Tanto que ela mesma diz que respira o cheiro da empresa desde que nasceu. Seguindo os passos do pai e do avô, escolheu a administração não só como profissão, mas como missão. Honrar e dar continuidade a um sonho construído com muito trabalho e dedicação. Hoje, além de empresária, ela é uma mulher realizada, esposa e mãe da Luísa, que, segundo ela, é a luz da sua vida. Atualmente, está à frente dessa história ao lado do seu pai, Vitor, e da sua irmã, Mônica, conduzindo com amor, responsabilidade e visão um legado que atravessa gerações. Com vocês, Vivian Stankiewicz Audi, da Realtex. Mas eu acho que é da gente não perder esse calor humano mesmo, da gente ter essa fé que nos move, que faz a gente querer trabalhar e querer crescer. E mesmo a gente tem muito isso na Realtex, que eu acho que é muito amor. Porque o amor a gente não consegue passar isso através de um telefone, né? Da internet, Da internet. Uhum. Fala galera, beleza? Bora lá? Vamos que vamos, correndo pra não morrer devendo. Mais uma semana sem falhar aqui com vocês, com aquele intuito de agregar e de trazer aquele conteúdo maravilhoso, que é o que a gente sempre se esforça pra fazer, né não, Lucão? Você tá doido, meu jovenzinho? Tá firme? Firme. Quer Não, aqui, pegar obrigado, mais? obrigado. 12 por 8, tranquilinho? Tranquilo. Ele não se aguenta, né? É uma alegria que não cabe dentro Nossa dele. Senhora, A gente tem que eu fico agradecer a nossa feliz, mano. audiência qualificada que nos acompanha semanalmente, que nos manda feedback positivo e negativo, sempre pensando em agregar nosso projeto, né, meu jovem? Exatamente. Inclusive, galera, mandem esses feedbacks, tudo que vocês quiserem ver aqui. A gente faz tudo com muito carinho. Alguns conteúdos que vocês pediram, a gente arrumou os profissionais, né? A gente arrumou os professores para nossa aula da nossa MBA. Então, continue nos pedindo que a gente vai atrás com certeza. É isso aí, meu jovenzinho. Antes da gente iniciar esse podcast maravilhoso, essa aula da nossa MBA, a gente vai falar de quem? Eu trabalho com nomes, hein? É? Trabalho com Você gosta nomes. disso, então? Nomes. Você é desses. Eu sou desses. Eu não guardo rancor, eu guardo nomes. Fala o Tá nome, na brother. boca do povo, a galera já conhece o Pablo Picasso do varejo, o nosso querido Luizinho da Perfitubos. Ele que realiza essas verdadeiras obras de artes, né, meu jovenzinho? Ele vem atendendo os principais clientes em expansão desse nosso São Paulo grande de nosso Deus, para não falar de meu Deus, porque é nosso, né, meu jovem? Exatamente. Então, para você que tem uma loja de calçados e quer colocar confecções e acessórios, ou para você que tem uma loja de confecções e quer colocar calçados e acessórios, ou vice-versa, o Luizinho, ele realiza esse sonho, ele materializa esse sonho com esses equipamentos lindos, né, meu jovem? Galera, o Luizinho consegue te ajudar com tudo que for voltado para sua loja e para valorizar ainda mais o seu produto. E ele cuida de tudo do começo ao fim, desde a parte de projetos, ideias, até materializar o seu sonho, conforme o Lucas falou, que é o quê? Todo o equipamento de loja ele tem. Então, araras, bancas, tudo que for para valorizar o seu produto, como essas imagens aí que a gente tá vendo, ó, aquela banca de calçados, aquela arara de roupa, o expositor de bola, enfim, ele tem um portfólio gigante de produto e caso você queira algo específico que ele não tenha, ele desenvolve exclusivamente para você, para tornar a sua loja ainda mais diferente e especial. Outra coisa que ele faz, reforma de loja. Você que tem aquele trabalho todo com pedreiro, pintor, vitrinista, deixa tudo na mão do Luizinho, fala quando que você quer inaugurar a sua loja, que ele cuida de tudo do começo ao fim, com preço especial, né, E Lucão? se falar que veio do podcast Correndo para não morrer devendo, tem desconto. Se não tiver desconto, a gente... Fala com a gente que ele arruma. Esse é o Luizinho da Perfitubos, meu jovem. É isso aí, Lucão. Apresenta pra galera, então, a nossa professora, dá aquele recado que a gente sempre conhece com ele e fala com quem estamos aqui hoje. Na verdade, é um... O Ricardo, vamos falar junto, né? Os dois? Não, vamos falar um, depois você fala o outro? Se eu lembrar qual outro está falando, eu falo. Beleza. Que beleza, que legal. Se inscreva no canal. Esse era um da gente falar junto.
papel e caneta na mão. A aula vai começar. Isso aí. Nossa senhora. Vivian, muito bem-vinda ao nosso podcast Correndo para Não Morrer Devendo. Obrigada pelo convite. É uma honra. Pra gente é um prazer, Gratidão. uma honra. A gente fala isso para todos os convidados e para você não seria diferente. Que pra gente o nosso bem mais precioso que a gente acredita é o tempo. E os convidados disporem desse tempo para estar aqui conversando com a gente, falando, abrindo o coração, abrindo o livro da vida, né? As experiências. E estar aqui sentado, passando toda essa experiência para nós e para nossa audiência é sensacional. Então, de coração, antes de começar, eu já gostaria de te agradecer. Obrigada a Obrigado vocês. mesmo. Muito obrigado. Tô aqui super curioso. A gente, né, que gosta de esportes, que gosta de material esportivo, conhece sua marca há um bom tempo. Nada melhor saber de você, como que foi toda essa trajetória, essa construção, para hoje se tornar ali performar, né, entre as líderes de mercado desse segmento. Que legal. Bom, eu tô aqui representando a Realtex, porque quem poderia estar contando essa história mesmo é meu pai, né? Sim. Porque ele seguiu logo depois, né, do meu avô, que é meu avô que fundou a Realtex em 1967. Achei que era o seu Vitor. que tinha Não, o fundado. senhor Vitautas Stankevičius. Ele veio da Lituânia e ele trabalhava numa fábrica de meias elásticas. E aí, essa fábrica não deu certo, ela precisou ser fechada. E aí, como forma de pagamento, ele fez um pagamento para o meu avô em máquinas. E ele montou no fundo da casa dele uma fabriqueta de meias elásticas. Não sei se vocês lembram da Kendall, já ouviu Sim, falar? Meia Kendall, mas tipo, lá, sim. e era assim, feitas Famosa. com rayon, com lycra bem grossa. Hoje em Essas dia... Kendall, inclusive, muita gente que tem varizes ou problema de mas circulação hoje em usa. dia dá para você usar como uma meia fina, né? Tipo assim, Antigamente era aquela um meião de armadura. futebol. Armadura, quase. E aí, meu avô fazia isso, ele fabricava, começou a fabricar no fundo da casa dele. E aí, minha avó morava lá, meu pai já menino. E hoje, inclusive, meu pai me contou que ele ajudava a desenrolar borracha para poder usar na máquina, porque vinha tudo embolado. Então, ele começou muito cedo já a trabalhar com meu avô no fundo da casa deles, e depois eles mudaram e começou a fábrica, e meu pai fazia tudo. Ele ajudava a produzir, ele ajudava a entregar, ele tirava pedido, faturava. E aí foi muito legal, assim, essas as histórias que eu sei de pequena, né? Porque eu já fui modelo da Realtex, a minha irmã já foi modelo da Realtex. E a coisa mais engraçada é porque as fotos eram assim, era munhequeira, testeira, joelheira, cotoveleira, faixa, tudo num só modelo. Tudo de uma vez. Tudo de uma vez só. Aproveita a foto, né? Aproveita a foto e tirava, assim. E aí aquelas caras assim, travadas, tipo um pouco como eu tô agora, travada. Se sinta em casa, Vivian. Eu acho que eu vou ficar um pouco mais Quer uma tranquila quando cerveja? acabar. A gente tem algumas estratégias, essa é uma delas. A gente começa com essas. Você tá tomando cerveja aí? Hoje não. Puta, hoje não, mas costuma ser. Costuma ter na minha... É que eu já tô meio com sono, eu te falei, né? Se eu tomar cerveja é que eu durmo. Deixa eu te perguntar, surgiu uma dúvida aqui. O seu avô é da Lituânia, mas a fábrica que ele trabalhava de meias elásticas é aqui no Brasil. Sim. Então esse Não, ele pagamento... veio para cá e ele foi trabalhar numa indústria que fazia meias elásticas, que eu não sei o nome da fábrica que ele trabalhava, mas eu sei que a fábrica fechou. Então, ele não tinha como pagar os funcionários. E aí, como o meu avô, ele era como se fosse o coordenador das máquinas, era um mecânico, montava-se máquinas circulares para fazer a meia elástica. E meu avô entendia muito disso, tanto que as nossas máquinas que a gente tem lá na fábrica, a maioria foi feita pelo meu avô. Foi feita? Caraca, que legal. Por isso que, assim, ele te fala que o produto é feito artesanalmente, porque hoje em dia as fábricas, né, as que temos hoje em dia, é tudo muito tecnológico. Sim. Máquinas eletrônicas, as nossas não. São feitas pelas máquinas que foram feitas pelo meu avô. Então, ele comprava peças da Alemanha, peças da China, mandava fazer algumas peças. E aí, ele foi construindo algumas máquinas lá na fábrica e hoje as tornozeleiras, coxal, cotoveleiras, são tudo feitas ainda nesse maquinário que ele produziu.
Que legal. Caramba! Nunca Então, os maquinários de vocês são algo único, bem exclusivo, que ninguém tem igual porque foi desenvolvido pelo fundador. Exatamente. É um diferencial hoje, de né? mercado até. E a gente tem um funcionário que trabalha lá, tipo, 40 anos, que também começou... Acho que ele me viu nascer, foi no casamento do meu pai. Sim. É o Beto, mandar um beijo pra ele já também, fica porque um beijo faz pro parte Beto. da história, né? Que legal, patrimônio, né? Patrimônio. Não é? Sim. A gente tem muitos funcionários, assim. Tem. Lá na fábrica, a gente tem funcionários que trabalham há muitos anos com a gente. Isso é muito legal, porque a gente fala que a gente é uma família. Então, tá todo mundo lá. A maior parte do tempo se passa trabalhando, né? Uhum. E aí é legal, porque você conversa com um, conversa com o outro, e todo mundo, um ajuda no processo do outro. Ó, isso aqui tá errado, volta, vamos lá. Então, assim, um ajudando o outro. A gente é uma equipe mesmo. Mais do que uma equipe, a gente é uma família. Sim, porque acaba ficando mais tempo do dia ali, vocês juntos, do que a própria família. Não tem jeito, né? Exatamente. E a fábrica é aqui em São Paulo. Isso, a fábrica é em São Paulo, já é a segunda localização nossa, começou na Vila Guilherme, hoje é na Vila Maria. Nós temos prédio próprio, e aí lá tem a parte que são as máquinas circulares, que faz toda essa parte elástica. Então, é tudo feito, a gente compra matéria-prima, é tudo feito dentro da fábrica. E depois, com o meu pai, ele foi, depois das meias elásticas, que vira, né, a tornozeleira, vira a joelheira de vôlei, coxal, cotoveleira e tudo mais. Meu pai começou a importar o neoprene. Ele teve um contato e aí ele começou a importar o neoprene, e aí é onde surgiu todo o equipamento para proteção esportiva. Isso. Pode falar já. Isso foi em que ano, mais ou menos? Em que momento? Há muitos anos atrás? Muitos anos atrás, eu não sei. Vou fazer uma conta, sei lá, 30 anos mais atrás, ou menos. a neoprene. Sim. Porque a fábrica vai fazer 60 anos. Começou com a linha elástica e depois teve um boom de vendas em caneleiras e era vendida naquelas caixas de papelão. Nossa, enchia caminhões assim de caixas com caneleira indo para o Brasil todo. E aí depois entrou o neoprene, mas hoje caneleira já não é mais o nosso forte, é mais a linha elástica ainda, a gente continua vendendo bem a linha de neoprene. Até eu trouxe 2 produtos aqui, porque eu sou usuária, né, dos nossos produtos, tinha que ser, né? Claro. Eu não queria falar que eu uso joelheira, mas eu uso, porque a gente vai ficando mais velha, vai começando ficando com dores, aí vai começando a ter probleminha aqui, outro ali. E a joelheira me ajuda muito. Tem a joelheira elástica e a joelheira de neoprene, ela ajuda a aquecer. E ela tira o peso do corpo, sabe? Ela dá uma sustentação. Então, ela me ajuda a continuar treinando, porque ela é para prática esportiva mesmo. Sim. E aqui, protetor de palma, que a gente usa, a luva, né? De musculação, eu não... Para o pessoal que me encontra na academia... me vê treinando, eu tô sempre de luva, porque, eu não tenho calos. Eu também não, mas é porque eu não treino mesmo, né? O pouco que eu comecei a fazer já tá dando aqui, ó. Já tá então fica aço. Tem que usar. Tá vendo? Vou ficar com essa já. Bom. Fica a dica já, né, Já fica a dica. E aí, na próxima vez que você for pra academia, você já tira uma foto. Boa, Já marca, posta a marca. exato. É verdade. Acho que eu vou fazer academia pra ganhar uma dessas, né? Bom, Eu preciso da joelheira, tá? Que às vezes desloca, tá, meu joelho. E nem é mentira, Mas né? é problema médico aí já não é da joelheira mesmo, não. Seu Não, não, é que eu devo ter algum problema no joelho que Não só no joelho. Não, meu joelho, às vezes, Mas aí, assim... vamos falar do Ele joelho. dá uma deslocada, sabe? Eu sinto... Já aconteceu em casa, assim, minha esposa até se assusta. Já a primeira vez foi jogando bola... E depois continua acontecendo. Eu não sou de ir no médico, nunca fiz exame. Ele ainda até falou, você deve ter algum problema um pouco mais sério. Não, isso é verdade. Porque, mesmo. tipo assim, desloca, parece que essa patela assim vem pro lado, assim, ó. E aí dá uma dor gigante, eu volto. E aí ele ainda já falou, né? Tanto que uma vez a gente foi caminhando pra Aparecida...
E ele foi cheio de acessório, Parecia que joelheira. é pra Você tava praia. usando os acessórios da Eu Realtex? tava. Por isso Eu- que pior que ele não tava. tem dor Não no tenho joelho nada. hoje. É, E e você ele vê tava- o cara que não... Ele foi... Parecia que ele ia pra praia, Viva. Chegou lá, aí ficou pedindo emprestado tudo, mas eu não emprestei, Prestou óbvio. sim, prestou, não é tio louco não. Pior que eu emprestei, fiquei com dó dele. Viu? Mas Eu Vivi, tenho que montar uma barraquinha, né? Isso é legal. É. Não, Isso é legal. vou Pra te vender, a hora Isso que é o pessoal legal. estiver indo pra Aparecida, A pra começar a vender gente- joelheira. A gente... Tornozeleira, coxal, tornozeleira. Isso é legal. Nossa, já pensou? Aí, tá vendo? E nem é meme. Ó, É verdade, porque ó, eu já fui 2 vezes. As duas, você vê, tipo, no decorrer do caminho, meio que um ajudando o outro. Tem gente que leva alguma coisa só para seu uso, tem que tirar, emprestar, no intuito de sempre ajudar. Por quê? Porque foi despreparado, Ou no estragou encontro. no meio do caminho, porque às vezes usa muito tempo a mesma, e aí no meio do caminho... Eu perdi um tênis no meio do caminho, ele lembra, meu tênis chegou lá todo arrebentado. Meias elásticas, por É. exemplo, que a galera usa muito e dá problema, que você trabalha com a linha elástica, né? Nossa, é o que mais a galera usa. Isso é uma boa, tá vendo? Já pensou? Olha lá, Fica tá a dica, vendo? ó. Aí, Tudo ó. é comércio. Em que momento que a Vivian entrou de fato na Realtec? Você sempre trabalhou lá ou não? Você trabalhava Eu sempre quis trabalhar lá. Tá. Na verdade, quando eu fui prestar para fazer faculdade, eu falei, bom, eu vou fazer administração, porque eu vou trabalhar na Realtex. Então, eu nunca pensei em trabalhar em outro lugar. Que legal. Sempre pensei em trabalhar na Realtex. Até hoje, o cheiro me lembra o meu avô, as caixas de papelão me lembra de quando eu era criança. Hoje eu levo a minha filha na fábrica e eu quero que ela tenha essa lembrança igual eu São tenho. boas memórias São boas afetivas, né? memórias, porque assim, eu cresci, né, Sim. indo visitar meu pai. E eu lembro da fábrica onde era, quando, na verdade, quando eu fui visitar a fábrica, meu avô e minha avó já não moravam mais lá, né? Mas, assim, eu lembro muito disso, de caixa de papelão, o cheiro, as pessoas trabalhando, eu achava muito legal. E aí eu fui fazer faculdade, fiz administração, e quando eu fui tinha que fazer um trabalho para final de ano, e aí eu tinha que trabalhar em algum lugar, né? Fazer como é que fala? TCC? Não é o TCC, mas você tinha que trabalhar em algum lugar para contar a história, Estágio. né? É Estágio. Obrigada. O estágio. E aí eu falei, bom, eu vou trabalhar na fábrica do meu pai, né? Aí eu cheguei lá, comecei a trabalhar, só que aí começou a me dar preguiça. E eu ia só de vez em quando. Aí meu pai chegou para mim e falou, olha, ou você vem trabalhar direito ou você não vem mais. Aí eu não fui mais. Optou pela opção 2. Aí eu fui voltar a trabalhar, isso aí, sei lá, acho que era 93, 94. Aí eu voltei a trabalhar lá em 2003. Ah, bastante 10 tempo anos depois. E o seu pai, ele então fez a sucessão ali, tipo, do seu avô, passou pra ele. E ele tinha mais irmãos? Não, meu pai é filho único. E eu fui trabalhar na Realtex quando meu avô faleceu. Porque quando eu saí da faculdade, eu e minha mãe abrimos uma loja de esportes. A Realtex era um dos nossos clientes, um dos nossos fornecedores. Clientes não, fornecedores. E a gente trabalhou lá durante 5, 6 anos no Shopping Internacional de Guarulhos. Foi muito legal, a experiência muito legal, conhecemos muita gente. E aí, quando meu avô faleceu, eu quis ir parar de trabalhar de final de semana, trabalhar das 10 às 10, porque é muito cansativo, né? E aí eu quis trabalhar na fábrica. E aí foi muito legal. Seu pai, tipo, te aceitou super bem, de braços abertos? Foi tranquilo? Foi, Boa. foi Ele sim. até incentivou, eu acho que, né? foi. Acho que foi numa época boa, porque aí ele estava sozinho e eu fui lá para ajudar, né? E aí, legal. e foi muito legal, porque uma das primeiras coisas que eu fiz na Realtex, eu pegava mercadoria com defeito. É pouca coisa do que perto do volume que a gente vende, mas sempre chegava alguns produtos que os representantes juntavam e traziam para a Realtex. E aí eu mesma quis, ninguém falou para mim fazer isso, mas eu falei, deixa eu entender por que está com defeito. E foi um aprendizado muito grande para mim. Porque aí eu olhava e falava assim, mas por que está com defeito isso aqui? Tem um buraco aqui, mas... Aí eu ia lá atrás. Fez um buraco aqui, por quê?
Aí a costureira falava, olha, porque eu acho que deve ter falhado a agulha. Ou então, acho que foi a linha dava defeito. Aí eu comecei a entender, porque eu não sabia costurar. O processo. Mas o processo, e aí, para mim, foi um grande aprendizado. Eu conhecer os produtos com defeito, para poder até também fazer com que não acontecesse mais. Então, por exemplo, luva, sempre tinha problema na palma. Aí eu começava a ver uma, ver duas, ver três. Falei, então, peraí. Então, tem algum problema aqui, a gente precisa... Então, eu começo a ter um controle de qualidade também melhor. Porque eu falei, você está tendo esse defeito, e ninguém fazia isso. Eu chegava e trocava. Mas continuava o mesmo defeito. Então, a gente conseguiu mudar processos para diminuir os defeitos, entendeu? Isso foi muito legal para mim, porque eu comecei a conhecer, né, mais como era o processo e diminuir os defeitos. Ainda tem, porque tudo feito manual, né? Pode existir, mas assim, a quantidade de troca é muito baixa perto do volume que a gente vende. Não, e olha que legal, você está contando a história e eu estou fazendo vários paralelos aqui. Porque, assim, essa parte dos defeitos te deu propriedade para entender do produto que vira argumento de venda. Porque você entende perfeitamente de como é fabricado e aí, na hora de vender, você sabe dizer o porquê disso e o porquê daquilo. E você ter trabalhado também na sua loja, ter aberto a loja durante esse período, te deu propriedade para falar das dores do cliente. É lógico. Porque você entende, porque você sentia essas dores quando você estava lá. Então, desde o cansaço físico de estar das 10 às 10, de domingo a domingo, até as dores de vendas, do que os clientes reclamavam de produtos ou da falta de algum produto. Então, assim... acredito que somos aqui todos cristãos, né? Cremos em Deus e Deus ele foi moldando e preparando a tua história dentro da Realtex de uma forma muito legal, muito bacana. Então, desde criança, do seu nascimento lá praticamente, até a experiência que vocês têm hoje lá dentro. E aí, isso se transforma em produto. Porque quando o cliente fala para você, olha, eu precisava de tal produto, ou então tal produto está com tal defeito, ele sabe que se ele falar com você vai ter propriedade e você vai, pelo menos, ouvir ele com atenção. E não simplesmente falar, beleza, eu vou ver e depois vira as costas e sai. Lógico. Né? Porque, infelizmente, a gente sabe que no mercado tem muita gente que fala, não, tá tudo certo, mas aquilo vai ficar encostado, né? Por muito tempo. E vocês zelam por essa qualidade de produto, né? Que isso a gente sabe pelo mercado mesmo. Meu pai trabalha com vocês lá e a gente... E até por usar, né? Hoje a gente usa, a gente vê que realmente é um produto diferenciado. É diferente, né? É diferente. Não... É aquilo, né? Não é preço. Tipo, eu vou fazer preço para mim ganhar no mercado só preço ali, independente se o produto é bom ou não. Vocês vão pelo produto para trazer um benefício. O valor do produto, o que ele traz, o que ele vai agregar e tudo que tem por trás. Até porque quando eu comecei a trabalhar... a primeira coisa que eu ouvi, conversando, né, com os vendedores, não, vocês precisam ter um produto mais barato, uma segunda linha. E aí fui lá, eu falar pro meu pai, né? Olha, tá todo mundo me cobrando. Ele, quê? Eu sou conhecido no mercado como um produto de qualidade, eu vou vender um produto... Segunda linha? Aí eu, tipo, tá bom, entendeu? A gente vai aprendendo também, né? Como é que funciona. E aí eu falei, é verdade, a gente precisa seguir essa linha. A gente está fazendo um produto de qualidade, tudo tem o seu preço e tem o seu valor. Então, hoje a gente vende isso, né? E a gente quer vender a experiência também de você estar usando um produto e ele te trazer benefícios. Porque também, senão... Né? Por exemplo, eu que estou usando a joelheira... Eu passei por um médico, eu estou com um problema no joelho, eu estou tratando. Hoje em dia não se opera mais menisco. Então, porque, assim, a partir... acho que depois dos 40 anos você não opera mais. Não sei se o seu problema é menisco. Olha. Porque você pode desenvolver uma artrose mais cedo. Então, que você faz? Você tem que fazer um paliativo. Então, você usa muito gelo e você tem que usar alguma coisa que te tire. Você tem que estar com o peso em dia, fazer atividade física para ganhar musculatura. Sim. E a joelheira, ela me ajuda a dar sustentação. Então, eu consigo, enquanto eu estou treinando, ela tá me ajudando a fortalecer, assim, né? Para mim não sentir dores, ela me sustenta e eu consigo fazer outros exercícios. Então, para mim, isso é muito legal, assim. Eu vejo o benefício que tem o produto, né? Sim. Usando. Que é melhor ainda, né? E, Viviane, que área que você está atuando hoje, lá dentro da empresa? Então, você fica só
ali no comercial mesmo? Ou você também cuida do financeiro? Como que tá hoje lá? O financeiro é a única coisa que eu não cuido, eu só gasto. Então você cuida do financeiro. É. É um problema. Para de gastar. E eu ajudo a gastar mesmo, porque eu faço compras, né? Sim. Então, olha, para de comprar agora, não comprar isso, comprar aquilo. Então, eu faço compras, mas eu faço um pouquinho de tudo. A hora que eu chego, eu entro na fábrica, eu vou ver os pedidos, eu vou conversar com a RH, eu vou conversar com faturamento, com cobrança, eu faço um pouquinho de tudo. Porque eu gosto também de conhecer e ver o que está acontecendo. O seu pai tá ainda na gestão junto com você? Sim, sim. Tá. Ele não deixou, tipo, tudo nas suas costas. Não, ele tá lá. E a minha irmã, tem uma irmã também, a minha irmã que cuida do financeiro. Ah, tá Ela legal. faz esse trabalho muito bem feito, até porque ela que fala não pra gente. Ela que segura. É. O seu pai faz um trabalho semelhante ao seu. O meu pai, ele que fala sim e fala o não. A decisão final. A decisão ainda é dele. Aham. Ainda é dele. E graças a Deus. E ele tá lá e tá trabalhando. E hoje ele gosta de fazer também a parte... Eu gosto muito disso, acho que eu puxei ele, essa parte manual, assim, operacional. Então, ele ajuda na embalagem. E nisso ele também está fazendo... Você vê, ele está fazendo o que eu comecei a fazer quando eu entrei. Sim. Assim, só que hoje ele está na parte final, né? Ele pega lá e ele olha se a embalagem está boa, ele vê o produto como está sendo feito, passa tudo na mão dele. Caramba, que legal. A gente estava falando também um pouco antes aqui sobre a China, que você teve a experiência de ir, né? Em 2014, comentou Foi. na Canton Fair. E a gente foi ano passado. Como que você está enxergando hoje o mercado? Porque muita gente tem receio do mercado chinês aqui no Brasil, né? Muito medo do que... Será que os chineses vão dominar o Brasil? A gente vai acabar sendo escravo deles? A gente já escutou várias teorias assim, né? Malucas. Mas quando você foi para lá, fazendo um paralelo com o que tem hoje... primeiro, qual a sua experiência de lá, do que você viu, que você acha legal, se você trouxe alguma coisa, além de experiência mesmo, algum tipo de produto, versus o mercado atual dos chineses aqui? Eu acho que o mercado chinês aumentou muito, né? A gente chegou a trazer garrafinhas, por exemplo, na época, a gente fez 3 importações e a gente começou a vender, foi super legal, foi um mercado que para a gente na época foi muito legal, só que depois começou todo mundo a importar muito e aí começou a ter uma variedade muito grande com preço muito baixo. Uhum. Nós, como fabricantes, eu acho que isso atrapalha um pouco, porque muita gente está trazendo e revendendo, né, os produtos, então eles acabam tendo um preço mais comercial. Mas eu acho que ainda não substitui a fabricação nacional. Sim. Eu acho que isso a gente está gerando emprego, eu acho que isso a gente tem isso a nosso favor, sabe? De estar gerando emprego, de estar fabricando o produto, embora muito da matéria-prima é feito na China, né? Então, eu ia perguntar exatamente isso. Eu vejo, e aí... É uma forma que eu vejo, só que eu não ocupo a cadeira, né? Que você ocupa, que de fato é de estar nessa gestão, de ser a proprietária ali da empresa. Mas eu vejo um grande desafio de quem fabrica exatamente por isso. Porque, por exemplo, hoje a gente até já falou em algum momento sobre o mercado online, a venda online, que ela cresce cada vez mais. E é uma quantidade maior, mais expressiva de preço. O cliente ali, ele não está vendo tanto qualidade. Até um pouco do desafio do digital é isso, né? Porque, de fato, ele não está tendo contato direto com o produto, de pegar, de ver, de conseguir identificar através do tato uma diferença de material. Não. Muitas vezes lá, o que encanta é sempre foto, é descrição. E quando você tem um mercado mais aberto, eu tinha perguntado também há quanto tempo que seu pai começou a importar o neoprene, porque era um mercado diferente também, eu acho que não era um mercado tão aberto, né? Tinha mais dificuldades, então ele já teve essa visão de já nessa época começar a trazer, eu acredito que teve vários desafios, mas pro fabricante se reinventar, principalmente o nosso, o fabricante brasileiro,
ele tem que começar a ver coisas diferentes e começar, se ele não quiser trazer o produto pronto, pelo que eu entendi, vocês visam sempre a qualidade, a experiência, conforme você falou, mas de fato você acaba tendo que ter o acesso à China para trazer uma matéria-prima, talvez um pouco mais em conta do que nós encontraríamos aqui, e trabalhar em cima dela para você conseguir ter a qualidade que você preza. Faz sentido tudo isso? Na verdade, para a gente que revende, na verdade, a gente vende para o cliente revender, né, o nosso produto. A gente não consegue ter preço. É isso que a gente consegue, que a gente vê a dificuldade. Para eu entrar no mercado online, aí eu acho que aí seria mas na questão da matéria-prima, então vindo não o produto final, por exemplo, não a garrafinha, mas o neoprene. Então, isso hoje a gente importa a matéria-prima. Mas, por exemplo, comprar um produto já pronto... Não, aí não vale a pena, né? Pra gente hoje não vale a pena. A gente já tentou. Sim. Nós já importamos luva de goleiro, nós já importamos bola. Mas foi bom, mas assim, é muito custoso para a gente, até por causa de preço, porque tem muita gente que importa e já vende direto para o consumidor. Sim. Né? Então, por isso eu acho que do mercado online, eu acho que é uma coisa que está sendo muito... tem muito mercado mesmo para quem está importando e vendendo direto. Sim. E vocês já pensaram nisso? Em comprar e vender direto? Para o consumidor final? O produto pronto, Não, por enquanto a gente está vendendo para a loja. Aí é a loja que está vendendo para o consumidor final. Sim. O seu canal, então, hoje, é o atacado, é o atacado, Não... é através de representantes. E quem cuida da distribuição é o varejista, ali que você vende. Sim. Todo produto, toda a matéria-prima, ou quase toda... O neoprene você já falou que sim, mas tem alguns outros componentes que também é importado ou é mais o neoprene? Fio de poliéster, tanto que a gente está sentindo bastante agora a pressão, né? Porque é tudo derivado do petróleo. É muito complicado. Vamos ver agora o que vai acontecer, né? A gente também aí fica essa briga, né? Hoje mesmo o dólar deu uma oscilada, a gente fica esperando que tudo melhore, né? Na verdade, isso é uma briga, vou abrir um parênteses aqui, a gente pode até voltar nisso depois, mas abrindo um parênteses dentro disso. Hoje eu estava atendendo um cliente, a gente estava falando exatamente sobre essa questão dos aumentos, né, que podem ocorrer aí de matéria-prima, e aí o consumidor final vai acabar sentindo... a falta dele, né? A falta, que é pior ainda, né? Só que no caso da matéria-prima, ele estava falando, olha, Lucas, vários fornecedores já me apresentaram um aumento de produto. E a guerra se estendeu aí por tanto tempo e tal. Só que se acabar a guerra amanhã, suponhamos, esses preços não acredito que voltem, né? Eles vão só dali para mais. E o desafio nosso aqui, então, vamos se falar como vendedores para o nosso cliente, é como tentar chegar no consumidor final sem afetar tanto o bolso dele, visto que tá todo mundo sem grana, tá todo mundo já vivendo no aperto. Então, eu imagino para a fábrica, para a indústria, o tamanho desse desafio de você tentar, então, na compra da matéria-prima, segurar o preço. É uma coisa que vocês não têm controle, né? Foge dos dedos ali. Sem repassar isso, né? E já está vendendo pouco, né? Porque e a margem já é apertada. Então, assim, na verdade, é uma corrente ali, né? Que a margem está apertada para todo mundo, desde vocês. Então, a margem do fio lá, então, do cara que vende para vocês, talvez já é uma margem apertada. Para vocês fabricarem o produto pronto, já é uma margem apertada. Para o cliente também já está todo mundo. E o consumidor final também está sem dinheiro. Então, o desafio de como fazer essa venda acontecer, não só no B2B ali, então, a gente vender para o nosso cliente, mas o cliente vender para o consumidor final. Isso também, a gente, né, conversou e não chegou em um denominador comum sobre isso. Eu também não sei o que vocês pensam sobre isso. Mas de como tentar fazer isso sem afetar tanto a venda ou o bolso do consumidor final e até que ponto que isso pode afetar no faturamento da loja, sabe? Ou no faturamento da fábrica, porque é uma consequência.
É, Quando porque é o que a maior gente medo, enxerga? né? Porque o Japa estava até falando. A pessoa não tem, ou talvez que a gente perca isso, do tato, daquele contato do vendedor com a loja, que a gente ainda consegue ainda porque as pessoas, elas precisam desse contato, né, visual, de conversar, de poder atender o Calor representante. humano, né? Calor É, humano. é. Só que isso a gente está vendo que ele está ficando... Frio. E está acabando. E aí a pessoa que vai começar a comprar online, e a gente estava falando, né, do futuro, que hoje todo mundo vai Sim. querer comprar isso online, como é que a pessoa vai ter essa experiência com o produto? Né? Então, ela vai através de preço, eu vou comprar o que é mais barato. Como que eu vou conseguir atingir aquela pessoa? Através de fotos, através... Que tipo de experiência? A gente vê muito que o que vende é a pessoa estar lá apresentando ainda. Sim. Não só uma foto fria Os de um produto. influencers, Exatamente. sim. A pessoa quer ver, né? A pessoa usando o produto, a pessoa falando sobre o produto. É você se expor, né? Então, isso é uma loucura. Desculpa até te cortar, Japa. Isso é uma loucura, porque a gente, tendo uma conversa semana passada com um cliente nosso, que está vendendo muito bem no TikTok, por exemplo, através de creators, então, que eles chamam, que são os influencers lá da plataforma. E tem influencers fazendo lives de, tipo, 6, 7, 8 horas, direto, que eles estão fazendo meio que um atendimento virtual. Sério? Então, olha onde já está chegando o negócio. Então, assim, eles ficam fazendo 8 horas ali de live e aí ele pega o produto, então ele coloca o produto, e ele vai falando do produto, e aí as pessoas vão perguntando, ele vai respondendo simultâneo, e ele vai falando como se fosse um atendimento virtual e as vendas vão acontecendo. Então, assim, nós trouxemos É como se fosse numa loja, só que está sendo filmado. Exato, é isso. É mais ou menos isso. Você é monstro, eu ia falar isso, acredita? Na verdade, por isso que eu antecipei. Pensamento. Na verdade, você tira a loja e coloca Então, isso. É isso. E eu ia falar isso, que é o quê? O que eles comentaram aqui? Qual que é o desafio e por que o TikTok vem dando tão certo? O desafio do online hoje é trazer o atendimento que existe na loja pro digital. Como fazer isso? É um grande desafio. Por quê? Todo esse calor humano, algumas coisas que... Tem que ser passado de alguma forma. Mas é triste isso, né, gente? Então, é triste, é preocupante e a gente tem que achar as maneiras de fazer isso, porque a gente está numa geração que cada vez quer menos contato. Então, nós gostávamos disso. Hoje, a gente tem até dificuldade para fazer um relacionamento comercial, às vezes, forte, porque é tudo pelo WhatsApp. Porque você liga para a pessoa, não atende, muitas vezes você vai num escritório para fazer um atendimento, você nem sobe, porque não tem horário marcado e a pessoa está em reunião. Correria. Então, aí você liga, ela não atende. Você manda um WhatsApp, se ela não te responde... Então, assim, a gente vem de uma geração que, devido à correria, as coisas está diminuindo cada vez mais esse contato. Só que, para a gente que é vendedor, né, ou para o lojista, o varejista, esse contato, essa troca, os argumentos usados, você mostrar o produto, era o de grande diferencial. Então, qual que é o desafio que eles estão buscando fazer isso, né? Então, até que conseguindo através do TikTok. Como trazer esse atendimento né? no virtual. Então, por isso que as lives estão dando certo. Porque a inteligência artificial, ela é boa, as fotos, ela é tudo, só que o que começa a acontecer também? Pô, a foto tá bonita e quando chega, não é bonito como a foto. Ou você vê uma foto que é uma inteligência artificial, é legal. Só que nada melhor do que você ver de fato uma foto real para um produto que você vai comprar. E aí no TikTok, a pessoa tá usando, tá esticando, tá mostrando, tá argumentando e tá no chat, né? Então o que ele falou, a pessoa fala, mas essa blusa aí, isso não sei o quê, ele já mostra na hora. Ele já faz alguma experiência, ele vai assim. as dúvidas simultaneamente na live. Então, a gente até surpreendeu. A Netshoes, né? O René estava comentando. A Netshoes tem uma inteligência... A Magalu, então, tem uma inteligência artificial que eles conseguiram finalizar a primeira venda humanizada, né? A IA deles, eles conseguiram tornar meio humana, assim. Foi a primeira venda deles em 8 horas de conversa com o ser humano. Então, imagina. Demorou uma das, né? Então a primeira ali que ele citou, pelo que eu me lembro, se eu estiver errado, você me corrige.
Mas, tipo, Não, assim, é que aí, né, eu não sou a melhor pessoa de lembrar das coisas. O TDAH é forte. Pelo que eu entendi, assim, uma das vendas demorou até 8 horas para ser concluída. Num atendimento, tipo, humanizado, virtual, era uma através IA. Só que imagina, a IA conversando, vendendo para um ser humano. Mas imagina isso a longa escala, isso que a gente fez a reflexão, né? Ficar pensando, por quê? Dentro de uma loja, você não teria esse tempo para concluir essa venda e o vendedor não teria nem essa paciência, né? De ficar ali 8 horas, talvez, conversando, levando, argumentando, esperando o tempo do cliente e tal. Agora, a inteligência artificial conseguiu isso. Numa longa escala, então, demorou. Daqui a pouco vai ser 15 minutos, né? Porque que já deve acontecer, já deve acontecer. É que chegou até 8 horas, então, é um caso específico, né? Mas... Só que, assim, essa evolução tecnológica acontecendo, ela até assusta um pouco, né? Há um tempo atrás, a gente trouxe dois caras aqui que eles são focadaços em IA. Até foi engraçado esse bate-papo, porque deu uns 15 minutos de podcast e o Japa não estava entendendo absolutamente nada do que eles estavam falando. Até jogo de xadrez de 1879 do Joaquim Kolarov contra não sei quem eles falaram e a gente não estava nem sabendo do que era o papo. Um deles estudou em Harvard e tal, então eles têm uma identidade muito forte com a IA e eles começaram a falar de coisas que a gente nem imagina. Tanto que aquela noite a gente gravou e eu não dormi. Eu não consegui dormir pensando nos avanços tecnológicos que estão acontecendo que a gente nem imagina. E, assim, isso chega até o nosso meio, então, né, de indústria, representação, de uma forma que a gente não sabe aonde vai parar. E como lidar com isso, né? É muito louco, porque é tudo muito rápido. Né? A gente falar, então, você já está há algum tempo à frente, olha o tanto de mudança tecnológica que já aconteceu na área de vendas, né? da Realtex, e no nosso caso, igual o Japa falou do próprio WhatsApp, eu lembro quando começou o WhatsApp, eu não sabia o que era, e antes era o SMS, né? Que a gente mandava ainda, ou o MSN, na época, Orkut, quando começou, e aí depois as coisas foram evoluindo, e hoje a gente está falando de minha mãe... viciado em chat GPT, tipo, o dia todo falando com o chat GPT. Até fez o livro, né? Com uma edição do chat GPT. Então, assim... Eu comprei. Ah, você comprou? Comprei. Terminou de ler? Não, eu não comecei a ler ainda, mas então eu vou ler. Depois a gente quer um feedback, E o nosso desafio, creio eu, que é o quê? Como usar tudo isso que vem acontecendo como aliado. Porque não basta a gente querer barrar ou se bloquear no sentido de falar, tá acontecendo, mas comigo é diferente. Não, né? Isso é uma realidade. Né? É uma realidade. Já a gente fala, não é o futuro, né? A gente sempre bate nessa tecla aqui, que a venda online, a inteligência artificial, essas coisas, né? De inteligências relacionadas ao digital, não é um futuro, é já uma realidade. E não adianta a gente combater, falar, vou usar... Pelo contrário, tem que buscar uma maneira de como usar ele como aliado dentro do seu mercado, né? Dentro do que você faz. E eu até ia perguntar, eu percebi que você comentou que um propósito, até uma preocupação é a experiência para o consumidor final com o seu produto. Então, você sempre está preocupada em agregar valor e não a preço. Tem alguma outra estratégia que você usa para conseguir proporcionar essa experiência? Pergunto isso porque, mais do que só um produto de qualidade, não é você que comunica diretamente, porque você tem o varejista, né, que cuida da sua distribuição. Então, você, vamos falar, num nível de escala, você tem duas preocupações para proporcionar essa experiência positiva para o cliente final. E você também tem que proporcionar essa experiência positiva pro seu cliente. E como fazer tudo isso, né, esse ecossistema dar certo, além somente da qualidade do produto, que isso é o essencial, mas com certeza tem algumas outras coisas, eu acho, né? Na verdade, a gente tem uma equipe que também é muito antiga,
que trabalha, que ainda tem esse contato. Hoje é um trabalho feito através dos representantes, e aí é onde a gente chega nos clientes. Mas é o que eu falei, o que a gente estava comentando aqui, que a gente precisa mostrar muito mais dessa experiência através de internet, através de TikTok, estando mais no mercado online, porque só isso já não basta, né? Porque o cliente, ele é sedento disso, né? Hoje, o consumo, a gente estava falando no offline, né? Até a geração 60 a mais, ele já consome online, ele está antenado ali, né? Ele está sabendo de tudo que está acontecendo ao redor do mundo. Então, que nem para mim ainda, o TikTok é um tabu. Eu vou falar como consumo, né? Eu não consumo tanta coisa de TikTok ainda. Entretanto, eu vejo a minha filha com 13 anos, tipo, ela já consome muito mais TikTok do que Instagram. Eu já sou do Instagram. Então, até ontem era muito mais Facebook, já virou Instagram. E agora o TikTok tá vindo nessa... Você falou do futuro, que é o agora, mas a gente tem que pensar, você vê, 13 anos já tá usando o TikTok, só que ela não tem ainda o poder de compra. Exato. Então, já é o futuro, o que ela vai estar usando? De repente, o que vai vir depois do TikTok? Sim. Mas, então, a gente já tem que trabalhar já pensando no TikTok. Eu já tô aqui, que eu não vou dormir à noite. Porque aí eu falei, gente, eu vou ter que fazer vídeos pro TikTok. Como é que eu vou mandar? Fazer dancinha, amigo. Nossa Senhora! Como é que eu vou vender esses produtos no TikTok? Eu vou ter que começar a fazer vídeo. É complicado. Não, então, e é isso, na verdade, a gente viu na China, a gente foi em novembro do ano passado, a gente ficou maluco, assim, com o que eles fazem já de tecnologia lá hoje. Não, né? É demais, né? Porque a gente até brincava, né, com o Lucas, que foi um dos nossos patrocinadores durante um tempo e proporcionou essa viagem pra gente lá, da Epifani, que o pensamento chinês é justamente esse. Eles sonham de noite e de manhã tá pronto. É tudo muito rápido, né? Não tem... Tanto que a gente se surpreendeu com muita coisa lá que a gente viu, muita evolução que a gente falava, como pode, assim, tá acontecendo isso? É real. E chega muito rápido, mesmo aqui, né? Que às vezes a gente não consegue acompanhar, né? Só que assim, agora até falando de um lado positivo, o mercado brasileiro, não só o mercado, a vida do brasileiro, e ele falou isso no podcast que ele gravou com a gente, nós somos ricos aqui, eu não tô falando de dinheiro. Nós somos... Aqui, muita gente... A gente às vezes fala da China de uma forma como... Até um cliente meu falou isso pra mim. Até parece que você queria virar chinês. Eu falo, não, cara, eu tô trazendo apenas uma informação. Porque o Brasil, ele tem absolutamente tudo. Ele não precisaria de nada de fora. Ele tem tudo. Só que os chineses estão trazendo um avanço que a galera daqui ainda não enxergou. Mas não precisaria necessariamente do chinês. Aqui tem tudo. O Lucas falou isso. Até questão de alimentação, né? Aqui eu sofri pra caramba lá. Isso aqui comia até... Se o animal se mexendo, ele tava comendo. Jura? Eu sofri pra caramba. Olha lá. A cara dele. Eu não tinha essa coragem, sabe? Pra mim era McDonald's ali no básico 3 dias seguidos, mas depois também não aguentava mais McDonald's. Não sei se você sofreu com isso lá, mas... Sofreu um pouco. A gente tinha uma intérprete que ajudava quando estava junto com a gente, mas quando não estava, fomos eu e meu marido. E aí a gente só comia em restaurante que tinha foto. Porque também o inglês não ia ajudar em nada. Não. E aí a gente sofreu um pouco. E frango, eu só como peito. Eu falava, gente, mas não tem peito aqui, só tem as outras partes do frango. Aí eu sei que eu falava pra mulher, peito, né? Mostrava, falava, Sim. não, eu tentava explicar o que eu queria do frango. A gente chegou num restaurante. Não, veio uma galinha inteira, com a cabeça, uma coisa. Putz. Que eu falava, como é que eu vou comer isso? Um negócio, nossa. E aí eu sei que eu disfarcei e eu joguei um pedaço da comida no meu colo e aí embrulhei no papel e eu fingi que eu comi e pronto. E tchau, né? Nossa, eu sofri um pouco com comida lá. Eu sofri também. Eu sofri Mas é bom que eu como legumes, verduras. Lá eles comem... Eles são muito... Uma coisa que eu aprendi lá, que eu achei muito legal... Aqui a gente
oferece muito porque é gostoso, né? Porque oferece comida. Ai, come o que tá gostoso. Olha, Sim. minha mãe que fez, minha avó que fez, é uma delícia. E é tudo coisas engordativas. Sim. Lá, eu percebi que era assim, come porque é saudável, isso porque é bom. faz bem. Faz bem. Então, a gente Isso é tem verdade. que mudar um pouquinho essa chavinha. Isso é verdade. E também lá a multidão lá, né, a população é muito grande lá, né? Tanto que nas ruas a gente se surpreendia com o número de pessoas, né? De habitantes ali. E a gente não via muita população obesa lá. Muita gente saudável mesmo ali, né? Só que eu tava dizendo, o Brasil, então, por exemplo, de vender produtos brasileiros aqui no calçado mesmo, muitos clientes perguntaram, pô, e aí, você acha que vale a pena trazer calçado da China? Não, primeiro pela lei dumping, né? Que não valeria a pena financeiramente. E segundo que aqui no Brasil você tem, na verdade, muitos fabricantes muito bons que eles podem trazer talvez algum insumo da China, né? Mas a fabricação aqui ainda ela é muito forte, ela é muito boa. Então a mesma coisa vocês trazem alguns insumos de lá, mas conseguem finalizá-los aqui com a mão de obra brasileira que é muito boa. Então... Eu queria salientar isso, porque muita gente acha que a gente está falando que a China vai dominar o Brasil e que a gente vai virar... Porque, na verdade, a gente está falando de trabalho, né? E de mão de obra qualificada mesmo. Exato. Né? Que é o que a gente precisa... Que é uma dificuldade. Mas eu acho que a gente precisa valorizar isso e mostrar para as pessoas e valorizar um produto que é feito aqui exatamente por causa da mão de obra. E a gente precisa gerar emprego, né? Exatamente. Eu falo que é uma dificuldade. E a gente dificuldade. precisa ter ajuda na indústria. Isso. Com menos impostos. Então, que é uma briga, na verdade, que também é legal você tocar nesse ponto. Os clientes, né, chorando que os markups estão apertados, que eles precisam... Realmente, eu falo até pra galera, concordo, o markup tá apertado, a indústria tá muito apertada, a margem, o representante, a margem também tá apertada. Mas essa briga não é o cliente querendo matar a gente no preço. Eu tenho que pagar mais barato. Essa briga não é com a gente, é com o governo. Tipo, são impostos. Essa briga não se trata de você colocar uma arma na minha cabeça, se eu não abaixar o preço, você não me compra. Porque você vai me matar. E você me matando, você não vai ter produto. Então, é uma cadeia que, às vezes, o cliente nos enxerga como inimigos, né? Então, tipo, a gente tá tentando marcar, igual o Japa falou, você tá tentando atender o cliente, ele não te atende, ele não responde. E eu até falo, calma, eu não tô aqui colocando uma arma na sua cabeça e obrigando a comprar. Eu vim te trazer produto, oportunidade, estou tentando trazer crédito, né? Pra gente poder, se você achar que não é oportunidade, tá tudo bem, não precisa comprar. Mas é uma briga que ela tá sendo uma briga desleal entre nós ali, sendo que seria um tentando empurrar o outro e não matar o outro, né? Então, isso é legal também se tocar nesse ponto, que é uma briga que não é conosco, né? Exato. E se a gente tivesse incentivos, impostos reduzidos, a gente teria mais poder de compra, né? A gente nem precisaria estar buscando essas alternativas, talvez ir para uma China e tal, porque é muito louco. Às vezes a gente aqui vai comprar uma matéria-prima, que é tanto imposto sobre imposto, é tanta... As empresas, né, que participam desse ecossistema vão pagando tanto que ela precisa colocar esse volume de custos na margem. Quem paga isso no final das contas é sempre o consumidor final. E muitas vezes a galera não entende isso. Ela, pelo contrário, né? Infelizmente no Brasil, a gente tem uma cultura meio de que o empresário, ele... É só ele que ganha dinheiro, né? E não sei o quê. Só que são tantos custos envolvidos, é imposto sobre imposto e tal, que você acaba tendo que recorrer a uma China, que em muitos dos casos você consegue ter um preço, uma vantagem competitiva de preço lá, do que se você fosse comprar de um produtor brasileiro. Né? E não faz nem o menor sentido no se resumo, você pensar, né? Exato. Porque assim, você tem que atravessar o mundo, né? Que é cansativo, é uma viagem desgastante, na verdade. Isso para nós, então, que seres humanos que a gente sai daqui e vai para lá. Agora, você tem que buscar um produto ou um insumo do outro lado do mundo. Sendo que você poderia ter acessos aqui muito mais fáceis, mas é aquilo, né? E todos têm essa visão de, quem ganha é o empresário, né? Ele tá cheio da grana, eu vou tirar dele e colocar no meu bolso. Mas não se trata disso.
Então, então... Na verdade, no final, nós também somos consumidores finais. Sim. A gente também, todo mundo está sofrendo com isso, porque está tudo E é muito quem paga caro, a conta, né? E quem paga a conta. Porque, tipo, você As não vai pessoas trabalhar sem de crédito, graça. né? Exatamente. E eles querendo liberar mais crédito. Isso está virando uma bola de neve. Sim, tá? exatamente. Então, porque de certa forma, para o governo, ele pensa que imprimir dinheiro, talvez, né? Isso que você falou de liberar crédito, o governo ele tem esse poder. Só que isso, a gente paga a conta que vem a inflação. E é isso que está acontecendo, né? Quando fica algo desenfreado, descontrolado, e quando você pega um cenário geopolítico complicado, que é o que a gente passa agora, você com certeza tem suas margens ali já espremidas. E aí, quando você passa por um cenário, você fica pensando, e agora? O que eu faço? Porque eu tô pagando mais caro, minha margem já é espremida, mas a venda tá complicada, eu não quero perder mercado, isso, aí vem aquilo... uma reforma tributária, pum. Aí você fala, e agora? Quem poderá me ajudar, né? E vocês... O TikTok. O TikTok, o Mercado Livre, a Shopee. A Shopee são bons aliados. Você vende Brasil todo? Sim. Você tem representante em todos os estados. Sua logística é própria? Hoje a gente vende... A gente vende através de transportadoras, Sim. né? E a gente que entrega tudo, sai tudo da fábrica. Mas a transportadora, os caminhões não são de vocês, Não, é tudo é contrato tudo com transportadora. terceirizado, Tá. Sim. Então, mas vocês... E isso também está muito dificultoso, né? Porque mesmo até a parte de transporte, está tudo muito caro, tudo é muito elevado. Correio está complicado. Então, quanto mais longe a gente for mandar essa mercadoria, fica tudo muito mais difícil. E a gente tem, quando é tudo perto da fábrica, a gente que faz a entrega e saindo da nossa região, é tudo via transportadora, que não é própria, é terceirizada. E quais os próximos passos da Realtex? Acho que é ir pro TikTok. Dancinha no TikTok. Dancinha no TikTok. Já tô aqui, né? Ansioso pra ver a Vivian. O nosso cliente que veio no episódio passado, ele falou, nunca me vi pensando. Eu falava, não, jamais, vou ter que fazer dança no TikTok? Não, eu não tô, mas minha mulher tá. A gente arruma a gente. Dá um jeito, É aquilo de se aliar, né? 20% da operação dele já tá sendo TikTok. E dentro do TikTok, 90% da venda dele é feita através das lives. Olha só. Você sabe que eu fiz live na época da pandemia. Então, assim, eu contratava personal, conversava com outras pessoas e a gente começou a movimentar um pouco isso, porque estava todo mundo preso, né, dentro de casa. E aí eu coloquei um pouco a cara para bater, porque é complicado. Mesmo eu estar aqui também é complicado para falar. E aí, saber que depois a gente vai se ver, né, é complicado. Mas eu acho que é importante, tá? A gente tem que estar mostrando, né? Tem que estar aparecendo, tem que estar... hoje é essa exposição mesmo, né? Isso faz vender, né, Vivi? Porque o consumidor, ele se sente... Né, ele tem um contato humano, então... que tinha já isso através de televisão, né? E hoje as pessoas não assistem mais televisão. Não. Programa, né, de televisão. Então, onde tinha, né? O mercado... A propaganda. Então, assim, hoje você procura, né, no Instagram, no TikTok. É justamente sobre isso. Eu tava vendo um podcast, eu não lembro como chegou nesse assunto, mas eu lembro que... Eu não sei se você chegou a ver sobre esse podcast que falou assim, poxa, você pega um adolescente hoje com 15, 16 anos, que ele tem, então, instalado no celular dele o iFood, o Mercado Livre, o TikTok, então todas as plataformas ali de marketplace e o Instagram, o Facebook, que seja, as outras para passar o tempo de entretenimento. Ele tem um ar-condicionado e uma cama de casal. O que mais ele quer da vida? Porque assim, é tudo muito fácil.
hoje. Ele não precisa, ele não tem dificuldade alguma. Pra conquistar nada. Nada. Então, assim, se ele tá dentro do quarto dele, tipo, ele não vai querer guerra com ninguém, mas também ninguém nem vai saber quem é ele. Porque ele vai ficar ali e isso me preocupa muito também, como pais. A gente fala, pô, eu tenho uma de 13, eu tenho uma de 5. Se pra de 13 já tá assim, imagina a de 5 daqui 10 anos. Do jeito que estão vindo essas evoluções, né? Então, o próximo passo é o TikTok. Mas não vai parar no TikTok. Porque, então, amanhã... Hoje é o Instagram, amanhã é o TikTok. Depois de amanhã é alguma outra coisa que vão criar, que sabe Deus o que vai ser. Tomara que regrida, né? As pessoas vão falar, não, eu não quero mais. Eu quero voltar a ter ao vivo. Porque ainda bem que tem escola, que tem cursos. Porque mesmo a faculdade, hoje você faz online. Aí voltaram algumas presenciais, mas as pessoas precisam ter contato. Até por evolução do ser humano, né? Porque as pessoas precisam se encontrar, precisam namorar, precisam casar, precisam estar juntas, né? E olha que você tocou num ponto. Quando eu comentei desses 2 rapazes que a gente trouxe aqui, que só falaram de IA, sabe o que será na cabeça deles, né? Um diferencial daqui, não lembro quantos anos, 10, 15 anos, 20 anos, o diferencial do ser humano será ser humano. Exatamente. Olha que loucura. É. Então, assim, a pessoa ela só vai precisar ser humano para ela ter um diferencial. Porque tá vindo tudo tão, né, maluco aí, essa questão dos humanoides, de robôs e de... A gente vê que, inclusive, algumas das coisas que tá fazendo grande diferencial nessas guerras que tá tendo entre Ucrânia e Rússia e até dos Estados Unidos é drone. Drone. Atacando aviões, atacando... Então, assim... É maluquice, sabe assim? Mas o diferencial que é isso, é um bate-papo olho no olho, a gente tá... Com uma escuta ativa, né? Ativa, hoje sem a celular, gente né? Sem a gente tá... conversa com o celular na mão, prestando atenção na pessoa e nem tanto, né? Porque a gente olha o celular toda hora. Então, assim, é uma maluquice a gente tá falando sobre isso na nossa cabeça. Mas a geração... Essa última geração é a... Milênio, não. Não, Milênio é a Z? Não, é a... Eu vou lembrar, tá na ponta da língua. Essa última geração, então, que é até 15 anos de idade, hoje atual de 0 a 15 anos, eles não conheceram o que veio antes. Então, para eles, isso é o normal. Alfa. Geração alfa. Isso é o normal. Então, até tem aquele filme O Gente Grande que... Ele é antigo, mas eu achei super engraçado. Eu lembro muito desse trecho do filme quando eu vou falar disso. Que eles entram numa casa e aí tem aquelas TVs de tubo. E aí o menino entra e fala, pai, o que é isso atrás da TV? E aí ele fala, é a TV. Ué, eu nunca vi, porque até então era tela plana na cabeça dele. Então eles não conheciam, eles não sabem, né? Tipo, fax, aqueles telefones, os celulares grandão. Que na nossa época o jogo da cobrinha, aquilo quando começaram ali os aparelhos celulares. Na cabeça deles é daqui pra frente. Então, na verdade... Nós temos que nos adaptar à realidade atual, não eles têm que se adaptar à nossa, porque daqui para frente vai ser isso, né? Uhum. Então, o nosso desejo é o que você falou, tomara que regrida, mas não vai regredir, né? A gente sabe que é daqui para frente, não volta mais, né? A gente vai ter que entender tudo isso. Então, eu vejo... E o brasileiro ainda, eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que se a gente for comparar com alguns lugares... A gente tá atrasado no bom sentido, porque o brasileiro, ele é muito desse negócio do calor humano, né? O brasileiro é muito de brincar, de zoar, até quando visita outros países, pega na mão, tal, abraça, o pessoal fica, né? Assustado. Então, você pega os asiáticos, até acho que o Japão é um dos mais, que não tem nem muito esse contato. A grande venda de bonecas pra pessoa namorar. Você já viu esse estudo? Nossa Senhora. Chega a ser assustador. Os bebês reborn, né? Que tava tendo aquela... Lembra um tempo atrás? Aí, né? De passear no shopping com o bebê reborn. Tipo, que loucura. Onde é que vai parar isso, né? E é o nosso desafio, né? Como empreendedor. Porque, tipo, a gente sempre vai ter que se atualizar. E sempre vai haver, né? Maneiras de se atualizar, de fazer diferente... Sempre... E esse é o desafio da Realtex também, né? É verdade. Mas quando eu falei até do regredir, mas eu acho que é da gente não perder
esse calor humano mesmo, da gente ter essa fé que nos move, que faz a gente querer trabalhar e querer crescer. E mesmo a gente tem muito isso na Realtex, que eu acho que é muito amor, sabe? E aí eu acho que isso que a gente não... Porque o amor, a gente não consegue passar isso através de um telefone, né? De um online. Da internet, Da internet, né? Sim. Vivian, gratidão demais por esse bate-papo. De verdade, as portas estão sempre abertas. Até que não foi tão difícil, já passou? Já, acabou, tá vendo? Eu nem suei. Então, tá tranquilo. Vamos continuar. Vamos continuar. É porque o ar tá... Né? O ar tá ajudando, né? Gratidão demais por ter falado um pouco da sua história. A gente sempre fala que uma história... com tantas coisas que aconteceram, você reduzir ela em apenas 1 hora, é até difícil você escolher qual momento que eu vou citar nesse tempo. Exato. Né? É complicado. Mas conforme eu falei no início e repito agora no final, muito, muito grato mesmo de você estar aqui com a gente, batendo esse papo, abrindo Obrigada o livro da vida. Conta com a gente, espero contar com você e o que precisar, tamo aí. Legal, obrigada. Muito, muito obrigado. Conte com a gente, que nem o Lucas falou. A gente tem muito conteúdo que a gente sempre busca trazer pessoas que de fato vai agregar. A gente vem passando por uma grande transformação de tudo, né? E a gente se preocupa ainda mais e pensa como que eu consigo contribuir dentro do que a gente faz, dentro do nosso mercado. Esse é o objetivo do nosso podcast. Lá atrás era para contar a história inspiradora. E depois a gente começou a ter um grande pedido, aí pensamos, por que não? Além de contar histórias inspiradoras, transformar novas histórias que estão para acontecer através do conhecimento, através da entrega. E a gente conta muito com vocês, né? Assim, igual você teve aqui, teve outras pessoas que se disponibilizaram sempre no intuito de trazer algo, de ajudar. Então, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado é gigante. Obrigada, também aprendi bastante com vocês hoje. Valeu. Galera, estamos aí, mais uma semana, prometemos o que entregamos como sempre. Mais uma vez eu falo, mandem os feedbacks, curte, se inscreva, compartilha, tudo aqui é feito com muito carinho. Então aquela lei da reciprocidade, a gente entrega, vocês devolvem com curtir, ok? Beleza? Vamos, que beleza, que legal. Se inscreva no canal. Tudo de bom!